Desde a versão 2015 das normas e com a chegada da ISO 19011, sua versão 2018, que nós mudamos um comportamento no nosso relatório. Inclusive, eu me lembro bem que antes dessa pandemia, até o Givanil está aqui, né? Nosso consultor também. Nós fizemos até um encontro de auditores lá na Qualiseg, onde eu trabalhei bastante isso com os meninos. Eu disse, gente, vamos falar do nosso relatório, vamos falar das evidências de conformidade que esse relatório tem que ter. Existem alguns organismos que já adotavam isso lá atrás, independente da norma. Eu trabalhei em 2 organismos, um deles era muito criterioso com essa questão da informação que vai no relatório, né? Porque onde é que a gente peca como auditor? E quando eu digo a gente, eu também me incluo, porque vira e mexe eu me pego nesse pecado. É não trazendo para o relatório as evidências de conformidade. Então percebam, o processo de auditoria, ele é um processo em busca da conformidade. Embora alguns de vocês que estão aí vão dizer, é mais uma piada, né? Aquelas piadas de auditor. O auditor veio em busca da conformidade, né? É verdade. O nosso processo, vocês são auditores, a grande maioria que está aí, ou já foram auditados, é a busca da conformidade. Agora, nesse cheque, a gente pode ter a não conformidade. Então, percebam, se eu estou em busca da conformidade, essa conformidade, ela tem que estar no meu relatório. O nosso relatório de auditoria, ele é temporal. Ele vai temporalizar a nossa auditoria. Eu preciso pegar esse relatório daqui a 10 anos e dizer assim, eu vi exatamente o que Clebson viu na área. Eu sei exatamente o que ele viu lá. Eu sei exatamente o que Claudete viu. Eu sei exatamente o que Clécia viu. Eu tenho que enxergar isso no relatório. E a gente só enxerga isso, pessoal, se a gente colocar no relatório as evidências de conformidade. E agora, com esse adendo da auditoria remota, nós temos que ser ainda mais criteriosos nisso. Por quê? Não esqueçam que o relatório de auditoria interna de vocês vai ser auditado por um auditor externo. Né? E o que a gente tem ouvido muito dentro dos organismos de certificação hoje, com essa ideia da auditoria remota, é que precisa ficar claro no relatório tudo que foi amostrado, mesmo que tenha sido remotamente. Então, por exemplo, se eu vi um manual, eu vou botar lá no requisito. Olha, eu vi o manual na revisão tal, né? Evidenciado o manual do sistema de gestão, revisão tal. Né? Lá no 4.1 eu vi uma matriz de SWOT, evidenciado a matriz de SWOT com os seguintes pontos fortes, coloca a lista de pontos fortes, os seguintes pontos fracos, coloca os pontos fracos, as seguintes oportunidades, as seguintes ameaças, né? Então você é uma redação mesmo para cada requisito. Inclusive, a gente já adotava isso aqui na Qualiseg, que o nosso relatório ele é por requisito. A gente temporaliza a auditoria dizendo o que a gente viu em cada requisito, né? E aí vocês têm uma opção de já naquele requisito colocar ali as evidências documentadas que vocês viram, ou vocês podem abrir no relatório uma tabela à parte e colocar toda a lista de procedimentos e documentos que vocês viram com suas respectivas revisões, né? Quais foram as adequações que a gente fez agora diante dessa auditoria, desse novo desenho, né, mais emergencial, de auditoria remota? Né? A gente fez o seguinte, a gente criou um campo dentro do nosso relatório, nós criamos um campo novo, onde eu coloquei, eu digo eu, porque eu fui a primeira que usei, sugeri, mas foi pela equipe, a equipe que colocou, né? Nós colocamos 2 novos campos. Nós abrimos um campo específico para a entrevista da alta direção, e nós colocamos um campo específico para as entrevistas dos colaboradores. Então, Jaciara, você está me dizendo que eu também vou ter entrevista da alta direção? Vai. Vai. Você vai ter que marcar aquele horáriozinho, né? Ou através de uma plataforma de interação como essa, ou por telefone, você vai ter que conversar com a alta direção. A amostragem, ela é a mesma. As perguntas são aquelas mesmas perguntas que a gente sempre fez. Contexto,
objetivos e metas, a análise crítica. Da mesma maneira, a diferença é que você vai estar na tua casa e é provável que o gestor esteja ou na planta ou na residência dele, mas você vai bater o mesmo papo com ele. E o resumo deste papo vai para o teu relatório. Então você vai colocar lá, entrevista realizada no formato remoto, no dia tal, hora tal. Eu sou bem conservadora, eu coloco o dia, coloco a hora, né? Abordamos os seguintes tópicos, falamos disso, disso, disso. Então você vai trazer ali um desenho daquilo que você conversou com a alta direção. Da mesma forma que você vai trazer esse desenho para as entrevistas que você realizar com as pessoas. Da mesma maneira, você vai trazer ali um desenho dizendo, olha, foram realizadas tais entrevistas com o colaborador matrícula tal, função tal. Durante a entrevista abordamos os seguintes assuntos, aí abrimos os assuntos ali que a gente conversou com ele. E não esqueçam sempre de no final concluir se aquela entrevista foi satisfatória ou não. Isso é muito importante, porque na prática a gente faz isso. Quando você está ali no dia a dia, e até às vezes a pessoa te pergunta, e aí, a entrevista foi boa? E você achou, Jassara, que ele respondeu bem? Então, se estamos fazendo isso de forma remota, eu preciso dizer isso no meu relatório, né? E aí, para fecharmos com chave de ouro o relatório e a gente ir lá para o chat, queria que vocês fossem também um pouquinho conservadores, né, nas conclusões desse relatório. Eu sei que vocês já fizeram isso lá no programa, que vocês já disseram lá no programa que vocês estão diante de uma auditoria remota, vocês já justificaram o porquê, mas não esqueçam que o relatório ele é o produto final do auditor. Ele é o que fica, ele é o que marca, é a nossa entrega. Então, tragam essa conclusão para o relatório, né? Lembrando que lá no relatório a gente tem aquelas palavras, aquelas expressões padrões, né? Que a gente precisa declarar. Primeiro, a gente precisa declarar que a agenda foi seguida sem grandes alterações, isso é importante. Da mesma forma que se eu tive prejuízo em alguma amostragem, eu posso dizer no relatório, olha, não foi possível amostrar o processo tal devido a isso, isso e isso. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque no próximo ciclo, aquele processo ele vai ser priorizado. Segundo, eu devo dizer ali se o sistema de gestão ele está implementado e mantido, porque o auditor ele conclui ao final, né? Ele precisa fazer o seu fechamento. Então, na sua leitura, na sua amostragem, o sistema de gestão ele está mantido, ele está implementado. E agora, com esse adendo da auditoria remota, eu também trago para o relatório a necessidade de ter sido feita a auditoria no formato remoto devido a esse momento delicado que a gente está vivendo. Então, eu também trago esse fator para dentro do relatório, tá?